Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo. A paz do Senhor, um bom dia para vocês. Estou aqui para compartilhar mais um pouquinho da palavra de Deus e que nesta manhã nós tenhamos uma manhã abençoada e já comecemos uma semana abençoada na presença de Deus. Eu quero deixar aqui para meditação em Marcos capítulo 3, onde a palavra de Deus fala sobre a cura de um homem que tinha a mão ressequida. Na minha tradução, o título diz: Jesus cura a mão ressequida de um homem. Essa mesma passagem também tem em Mateus, capítulo 12, do versículo 9 ao 14, e também em Lucas, capítulo 6, do versículo 6 ao 11. Eu estou lendo em Marcos 3, que eu gosto mais dessa referência que está em Marcos. E diz assim a palavra de Deus: E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o mataria. O que eu quero chamar a atenção aqui nessa palavra? Tem milagres na nossa vida, que precisam ou estamos esperando acontecer, mas nós temos que tomar certas atitudes. Vamos observar aqui junto comigo? Jesus disse para o homem: Levanta-te e vem para o meio. Eu entendo que esse homem estava um pouquinho distante da onde Jesus estava. Era um dia de sábado, E a gente sabe que para Deus não tem dia. Os fariseus estavam sempre ali querendo, uma oportunidade para alfinetar Jesus, para falar que ele estava fugindo da lei, enfim. Mas Jesus já deixou bem claro que ele estava mais preocupado com a necessidade do ser humano do que com os dogmas, do que com os costumes. Para Jesus é muito mais importante a minha e a sua necessidade. Ponto. E aí Jesus viu aquele homem, porque Jesus vê a sua necessidade aonde você está. Talvez aquele homem estava um pouquinho lá no fundo da sinagoga, e Jesus viu aquele homem, viu que ele tinha uma mão sã e a outra ele tinha uma mão defeituosa. Uma era totalmente sã e a outra estava mirrada, encolhida. E Jesus simplesmente, nesse caso aqui, Jesus não foi até ele. Nós vemos muitos casos em que Jesus foi até a pessoa. A gente lembra daquele homem que estava lá há muitos anos, perto do tanque de Betesda, quem passavam pessoas por ali não ajudavam aquele homem, mas Jesus naquele dia passou por ali, falou: levanta e anda. Ele se levantou e foi curado. Jesus passou por ali, Jesus foi até aquele homem e fez milagre, assim como muitos outros que nós sabemos que está relatado na Bíblia. Agora, este aqui, Jesus já age de maneira diferente. Jesus chama ele para mais perto. Jesus vai e fala: levanta-te e vem para o meio. Ou seja, teve duas ações que aquele homem teve que fazer se ele quisesse ver o milagre. Ele primeiro teve que se levantar, se posicionar da onde que ele estava e automaticamente, ao se levantar, obedecer à segunda ordem: ir para o meio, ou seja, ir até onde Jesus estava, se aproximar de Jesus. Ou seja, muitas das vezes nós queremos receber o nosso milagre, mas nós precisamos sair da condição que nós estamos. Eu não sei qual é a sua condição hoje, eu não sei qual é o seu posicionamento hoje, eu não sei qual a forma que você está hoje na presença de Deus, mas
Eu quero trazer a reflexão, a meditação dessa palavra, trazendo para a nossa vida. Em que posicionamento nós estamos? Será que para receber o milagre que nós estamos esperando, nós estamos na posição correta ao qual Deus nos chamou ou que Ele quer que nós estejamos? Se Jesus simplesmente falou, levanta-te. Primeira atitude, se levantar. Segunda, vem para o meio. Ou seja, vem para onde Jesus está. Chega mais perto. Jesus estava falando, em outras palavras, estava falando, chega mais perto de mim. Vem para onde eu estou. Vem para mais pertinho, para que você possa receber o seu milagre. Aquele homem poderia ficar no mesmo lugar dele. Aquele homem poderia falar assim, não, Jesus, eu já estou bem aqui. Não quero ir para aí, não. Não, estou preguiça, estou cansado. Às vezes a gente faz isso, né? Agora ninguém está podendo ir para a igreja, graças a Deus, aos poucos as coisas vão começar a voltar ao normal. Mas às vezes a gente, por causa da preguiça, do cansaço, isso e aquilo, a gente bota tantos empecilhos, tantos nãos que a gente dá para Jesus e a gente fica querendo ainda receber milagre. Mas aquele homem simplesmente ele obedeceu àquilo que o Senhor estava falando com ele. Levanta-te, tomou uma posição, se posicionou, levantou. Mas em algumas situações não basta só se levantar. Você tem que se levantar e reagir. Levantar e obedecer a ordem que o mestre está dando. E ele levantou e foi até onde Jesus estava, como Jesus estava direcionando. Tem que seguir a ordem do mestre. Jesus falou, levanta-te e vem para o meio. Ou seja, chega mais pertinho. Quando ele chegou, olhando ao redor, né? Jesus estava olhando ali ao redor, se condoendo da dureza do coração, porque estava todo mundo na expectativa. Será que ele vai curar hoje, no sábado? Será que ele vai fazer isso? Ninguém estava preocupado com a necessidade da pessoa, do ser humano que estava ali. Estava preocupado se Jesus ia quebrar regra, se ia quebrar alguma coisa, se ia ir contra o que eles achavam que iria. Jesus não estava preocupado com eles. Jesus estava preocupado em ajudar a pessoa, o homem que estava com uma necessidade. E aí o que aconteceu? Jesus simplesmente falou, estende a mão. E ela a estendeu e foi restituída como a outra mão que estava sã. Ou seja, se tem áreas, né, vamos refletir aqui agora. Se tem áreas na sua vida que está atrofiada, como a mão daquele homem, o segredo é vir para o meio. O segredo é vir para mais pertinho de Jesus. O segredo é obedecer aquilo que ele está requerendo de você. Porque Jesus requereu algo daquele homem naquele momento. Ele já estava na sinagoga, ele poderia receber o milagre dele. Né? Ele estava ali ouvindo, Jesus ia estar ensinando a palavra, como sempre fazia, estava ali entre os doutores da lei, ele poderia receber dali, mas Jesus exigiu que ele se levantasse, que ele viesse para mais perto. Quando Pedro fez aquela primeira tentativa de pesca, naquele dia que teve uma tentativa frustrada, em que nada ele conseguiu pescar, passou a noite inteira pescando e tentando, na verdade, quando chegou no final do dia, o que ele trouxe na rede foi o quê? A lixarada, né? Não sei se tinha tantos lixos naquela época como tem hoje, no mar, mas sempre tem os vegetais que vêm junto, ou seja, de peixe, do que ele realmente queria, a rede estava vazia. Veio junto somente a frustração, o cansaço de passar a noite toda tentando e não conseguir nada, e o desânimo, porque foi uma noite inteira de tentativa e nada aconteceu. Porém, Jesus de manhã cedo estava na beira daquela praia, ali ensinando. E o barco que Jesus entra para ensinar é logo de Pedro, porque Pedro com os seus companheiros já estava ali fora, lavando a rede, né, para embrulhar e guardar. Aí Jesus fala o quê? Pedro, volta lá, joga a rede no outro lado, joga a rede em águas mais profundas. Algumas Bíblias têm a tradução que diz, vai em águas mais profundas, vai em mares mais altos. Você que já foi na praia, você sabe que quanto mais você vai entrando dentro d'água, né, você vai indo para mais profundidade. Você entra no início, a água está lá no tornozelo. Você vai entrando, a água vai subindo. Até ela chegar num limite que você, né, tem condições de ficar. Aqueles que sabem nadar, podem até nadar. Mas quanto mais profundo você vai, quanto mais você vai entrando no mar, mais profundo as águas vão ficando. Então eu entendo que Jesus queria que ele fosse mais profundo. E o que ele fez? Ele também obedeceu.
Tem pessoas que não vai mais profundo, por quê? Porque tem medo. Tem medo do que pode esperar. Tem medo do que está preparado. Porque tem pessoas que não vai muito no fundo do mar, assim como eu, que eu tenho pavor de água, de mar, porque eu não sei nadar. Então, se eu for muito profundo, eu posso me afogar. Mas fazendo uma comparação com o espiritual, Jesus ali estava no barco. Pedro estava no barco e se ele obedecesse, ele não ia afundar, ele não ia afogar, porque Jesus estava ali para socorrer. E muitas das vezes a gente quer receber o milagre, mas a gente quer ficar em águas rasas. A gente não quer ir profundo. A gente tem medo de morrer, de se afogar, tem medo do novo, tem medo do que Deus está preparando para nós, ou às vezes não acredita no novo que está sendo preparado. Não quer ter reação, não quer ter atitude. Então vamos pegar esses exemplos hoje, nessa manhã, assim como Jesus falou para esse homem, levanta e vem para o meio, ou seja, ele está falando, toma uma atitude, levanta e vem para mais perto, levanta e crer mais em mim, levanta e me busca mais, levanta e se aproxima mais de mim através da palavra, através da oração, através do jejum. Como você se aproxima de Jesus? Dessa forma, através de acreditar mais, de ter fé. Como Pedro acreditou, o que aconteceu com ele? O que aconteceu? Ele teve uma pesca maravilhosa, foi diferente. Tudo estava desfavorável, porque o melhor horário para pesca é à noite. Pedro era conhecedor do mar, eles eram pescadores, já estavam acostumados. Eles certamente naquele dia eles iam dizer, como muitos dizem, não, o mar hoje não estava para peixe. Eles não passaram a noite toda pescando, porque segundo os pescadores é o horário mais indicado para pesca é à noite. Então ele fez tudo certinho. Ele foi à noite, como ele estava acostumado, ele já conhecia o mar, mas naquele dia não tinha, né? Não veio peixe. Mas quando Jesus entrou no barco, era um horário desfavorável, porque já tinha amanhecido, agora eles estavam indo de dia, mas Pedro foi debaixo da orientação do mestre. Pedro até disse, olha, por mim eu não iria não, mas porque o Senhor está falando, debaixo da sua palavra eu estou indo e estou crendo. E quando a gente crê naquilo que o Senhor fala para nós, não tem como dar errado. Coloca isso aí na sua mente hoje, nessa segunda-feira, nessa manhã. Quando nós cremos na ordem do mestre, na palavra do mestre, na orientação do mestre e obedecemos, que não adianta só você crer e não fazer. Tem que praticar, porque a fé sem obra é morta. Quando você crê e pratica o direcionamento que o Espírito Santo está dando para você, pode parecer loucura, voltar no mar de dia. O horário está desfavorável, mas é o Senhor que está mandando. Quando você crê e obedece, não tem como dar errado. Por isso que é importante você estar pertinho de Jesus. Porque quanto mais você se aproxima de Jesus, você identifica a voz dele. Quando você conhece a voz do teu mestre, do teu pai, não tem como dar errado. Porque muitas vezes a gente escuta muitas vozes. É a voz do nosso coração, é a voz do amigo, é a voz disso, daquilo. Mas a gente tem que ouvir a voz de Jesus. É o Senhor que está falando contigo? É o Senhor que está te direcionando algo? Então creia e faça, porque não vai dar errado. Quando ele manda, ele garante. Jesus mandou Pedro voltar, Pedro voltou. E o que aconteceu? Foi tanto peixe que não coube só no barco dele. Ele teve que chamar os outros barcos que estavam juntos, os amigos, para poder dividir. A pesca foi tão grande que teve que dividir para milhares, para muitos ali, os colegas que estavam junto com eles. Esse homem também acreditou. Ele acreditou e a gente não sabe quantos anos ele tinha aquela mão mirrada. Mas quando ele acreditou, se posicionou, se levantou e se aproximou mais de Jesus, aquilo que não tinha vida, aquilo que era improdutivo, aquilo que não dava fruto, aquilo que estava doente, começou a ficar são como a outra. Então tem coisas às vezes na nossa vida que não está produzindo, que talvez está doente. Pode ser uma doença física, pode ser uma doença emocional, pode ser uma doença espiritual, mas quando nós nos aproximamos de Jesus, obedecemos a sua ordem, as coisas começam a ficar sã na nossa vida. Então, que Deus te abençoe nesta manhã, que você possa receber essa palavra. Vem para o meio aqui
nesse contexto significa vem mais perto, vem para mais perto de Jesus, chega mais perto através da palavra, através da oração, através do jejum, através da sua busca espiritual, chega mais perto, levanta-te, se posiciona, sai da prostração, sai da incredulidade, sai do não acontece nada na minha vida. Tem pessoas que só sabem reclamar, ai, não acontece nada, ai, porque acontece na vida do outro, não acontece na minha. Para de olhar os outros, se levanta, se posiciona, se aproxima de Jesus, porque tem milagre para você também. O milagre que você espera está preparado, basta você se posicionar, se levantar, se aproximar, mas em águas mais profundas, aprofunda nas águas do Espírito Santo, porque Ele tem milagre para você. Amém? Que Deus te abençoe nesta manhã, compartilha aí, se você acha que essa palavra abençoou a sua vida, compartilha, curte, comenta, multiplica isso daí, abençoa mais alguém com essa palavra, para que essa palavra alcance mais alguém nessa manhã. Um beijo, que Deus te abençoe. Fica na paz.